Espíritos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos e amigas, cada um que nos acompanha, cada família que nos acompanha pela Web TV, nós já estamos nos aproximando da solenidade de Pentecostes, e toda a nossa liturgia desse sexto domingo, ela já direciona para Deus que nos promete o Espírito da verdade, o Espírito da vida, o Espírito que nos motiva, que nos torna fortes, alegres, disponíveis para a missão. Mas antes de entrarmos nessa reflexão do Espírito, eu queria retornar a um elemento anterior a isso, que leva para a ação do Espírito. Esse capítulo do Evangelho de João, a gente pode, inclusive a partir de nossas casas, pegarmos a Bíblia e lê-lo todo. Nós vamos perceber que é uma longa conversa de Jesus com os seus discípulos, com seus amigos, uma conversa, um diálogo. E o evangelista João, aqui tem um detalhe importante, porque para ele, vamos dizer assim, a conversa de Jesus sempre tem uma conotação profunda, de, vamos dizer assim, de familiaridade e de ternura. E nós vamos perceber em todo o Evangelho, mas de modo especial nesse capítulo que nos é proposto, é o capítulo 14, dentro também desse trecho de hoje, que essa relação, que essa interação que há entre Jesus e também os discípulos, seja eles os conteúdos, mas também, vamos dizer assim, tudo que se passa, os gestos, mostra que ganha uma grande importância. Porque as palavras, os gestos, assim, a maneira de falar, o olhar,
o tom da voz que é colocado, os silêncios que estão, assim, que se fazem entre, vamos dizer assim, uma conversa e outra, tudo o contexto que acontece, vamos dizer assim, essa conversa, quer dizer, tudo isso é permeado exatamente por essa relação da ternura e da familiaridade. Quer dizer, e tudo isso forma, eu diria assim, toma uma parte muito importante da diversidade e também da riqueza que é, assim, a revelação de Jesus para os seus amigos, para os seus mais íntimos. A gente costuma dizer assim que todo o Evangelho de João, mas de modo especial esse capítulo 14, é quase que como se fosse dizer assim, é um testamento espiritual. Por isso que vale a pena a gente retomar com muita calma esse capítulo. E veja que Jesus ele está conversando, dialogando com os seus amigos, com os seus discípulos. Eu queria retomar isso porque para nós também esse elemento da conversa se torna importante. Porque para nós a conversa sempre é tida como uma das experiências humanas mais antigas que nós temos, que configura o nosso ser. E é interessante porque a conversa, ela não é simplesmente, vamos dizer assim, palavras, um intercâmbio, uma troca de palavras, mas é muito mais profundo. Porque eu diria assim que é um processo, é uma relação, especialmente uma relação ativa, que faz parte, é inerente à nossa natureza, e que tem um objetivo muito claro, muito direto, que é o quê? Que a gente seja capaz de viver essa experiência do encontro. Essa é a finalidade. Então a arte da conversa, a gente costuma dizer assim que para nós é um caminho pedagógico, que requer da gente sim uma capacidade grande de escuta, de a gente acolher, também de a gente se deixar afetar pelo que o outro é, e não só por aquilo que ele diz. Então, nós termos essa grande capacidade, fazermos esse exercício de reconhecer no outro aquilo que ele tem de verdadeiro, aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele tem de belo, e descobrir, aqui também está a grande riqueza, e de nós sermos capazes de descobrir como o dinamismo de Deus atua no coração do outro. E é interessante, se vocês olharem também, que as duas palavrinhas, conversar e converter, têm a mesma raiz. Então a gente pode dizer assim que não existe conversão sem conversa. Para a gente se converter a Deus, a gente precisa conversar com Deus. Para a gente se converter ao outro, estabelecer relação com o outro, eu preciso conversar. Então tem a mesma raiz. Ou seja, quer dizer, conversar, a gente poderia dizer assim, que é a gente se converter ao mistério do outro. Converter-se ao outro. Converter-se à alteridade. Quando assim, por quê? Porque é a conversa, é o diálogo que vão reforçar os laços. É aquilo que a gente costuma dizer dentro da comunidade eclesial. É o que vai nos levar a criar a comunidade, como diz o Donald, dos amigos de Jesus. Dos amiguinhos de Jesus. E aí é interessante porque nós mesmo estando isolados devido à pandemia, assim, a conversa ela acaba nos libertando, nos tirando da solidão, nos tirando do isolamento. Fazendo a gente, inclusive, crescer em outro elemento, a transparência. Quer dizer, nós temos hoje inúmeras possibilidades de conversar. E essas possibilidades que nos são colocadas, exatamente o que? Possibilitam para nós encontros que nos reconciliam, sim, com a vida, mas também que nos levam a crescer e também a sair do nosso isolamento. Por quê? Porque a conversa, mesmo essa que nós estamos fazendo agora, assim, eu aqui no santuário, você lá na sua casa, quer dizer, isso nos permite sentir assim, que formamos parte da vida.
Quer dizer, eu faço parte da vida de vocês, vocês fazem parte da minha vida. Então, quer dizer, nós formamos parte da vida de outros e nos ajuda exatamente a levantar. Quando, assim, as perdas, quando os fracassos, quando as enfermidades tornam difícil o nosso caminhar. E é aqui que eu queria entrar exatamente no ponto do Evangelho de hoje. Porque, segundo Jesus, vou dizer, o protagonista principal da conversa, do diálogo, é o Espírito, que gera exatamente no nosso interior palavras de vida e de criatividade. É ele que dá dinamismo. Quer dizer, numa conversa profunda, nós acabamos deixando transparecer a nossa verdadeira identidade, aquilo que nós somos, a verdade original. Mas é exatamente o Espírito que habita em todos nós, que cava em nós exatamente essas palavras de vida. Veja que, por isso que a gente aprende na nossa catequese que Ele é o Espírito da verdade. E veja que não é simplesmente, quando a gente fala assim, o Espírito da verdade, aquela verdade doutrinária, aquela verdade racional. Não é isso só. Mas trata exatamente de uma verdade mais profunda, que nos diz que nós somos exatamente criados para uma vida plena. E para que todos nós possamos contribuir, vamos dizer assim, para que cada ser humano participe dessa vida plena. Então, vamos dizer assim, essa verdade, o Espírito da verdade, então, não é só aquela verdade que, vamos dizer assim, que pulsa no coração, mas também sermos capazes de perceber o quê? Um Deus que nos inspira em todos nós uma maneira original de sermos mais humanos. Sermos mais humanos. Veja ainda, acho que aqui que está assim, a centralidade do que Jesus fala hoje. Quer dizer, o Espírito da verdade,